fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 6. Esse argumento não oferece muita lógica, porque, independente de Deus conhecer as nossas necessidades, a prece proporciona a quem ora um bem-estar incalculável, já que aproxima a criatura do seu Criador. Não existe qualquer fórmula para orar. O Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 1. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos de execução de suas vontades. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a lhes inspirar ideias sãs. Ele adquire deste modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se desse se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atraria para suas próprias faltas. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 11. Quando Jesus nos disse: tudo que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Isso está em Mateus, no capítulo 21, no versículo 22. Revelou-nos que o ato de orar é algo muito profundo, de que se pode observar à primeira vista. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora, e lógico, deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da declaração no santuário das lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. É importante, pois, aprender a orar e a entender as respostas do alto às nossas súplicas. Entre o pedido terrestre e o suplemento divino, é imperioso funcione a alavanca da vontade humana, com decisão e firmeza, para que se efetive o auxílio solicitado. Em verdade, todos nós podemos endereçar a Deus, em qualquer parte, em qualquer tempo, as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Conforme sempre a gente fala, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós sempre queremos o imediatismo. Nós não conseguimos enxergar um palmo além do nosso nariz. Por quantas e quantas vezes a gente se magoa e se chateia porque alguma coisa não deu certo. E depois, mais lá na frente, a gente diz assim: ainda bem que aquilo não deu certo, porque senão agora, nesse momento, eu estaria perdido. Quantas e quantas vezes isso acontece? Porém, a gente esquece. Eu quero ler aqui um pedacinho do Evangelho que nos diz da prece, que é muito importante. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que vêm sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou. Assim como o afastar dos males que atrai para a sua própria falta.
Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então não adianta ele brigar e falar. Se ele fez tudo de errado para com a sua saúde, agora ele quer que Deus volta à saúde que ele mesmo ajudou a destruir? Não é justo. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar e outra das tribulações, seja a causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, se veria que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições e que dela se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Então, nós mesmos fazemos as coisas erradas e depois que fazemos errada, queremos que Deus dê um jeito. É certo? Não. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas inflações à lei de Deus e que se observássemos pontualmente essas leis, sairíamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassamos os limites do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são as consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos cair. Se não fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões, se não fizéssemos mal a ninguém. Não temeríamos as vinganças. Então, por aí se vê que o mal das nossas próprias aflições são nossas mesmas. Então, quando a gente pede alguma coisa, e olha, vou falar, e muitas vezes, mesmo não merecendo, Deus satisfaz ela. O que temos que ter é humildade para saber aonde nós erramos. É de saber por que estamos em tal situação e como devemos sair dela. Eis a questão. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, onde começa as preces, nos explica muito bem o Pai Nosso, que muitas vezes a pessoa reza um Pai Nosso sem sentir e saber o significado do que aquilo está falando. O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo das preces, é bem no final do Evangelho, explica tintim por tintim qual é a finalidade e o que quer dizer o Pai Nosso. Então, as nossas preces precisam ser entendidas e, principalmente, rezarmos com humildade, pedindo, não impondo. Então, as características da prece, como a gente viu aqui, ela é clara, simples, espontânea e breve. Está acompanhada de sentimentos de humildade e sinceridade. Dispensa aparatos exteriores e depende do local, da hora, atitude física e gestos. Como a gente costuma dizer, a prece, ela não precisa ser ostensiva. Deus não é surdo. Ele nos ouve. Ele sabe até os nossos pensamentos, que dirá as preces. O ruído dos homens é o silêncio de Deus. Não se precisa gritar, brigar, falar. Então, nós aprendemos que a prece a gente faz para pedir,
para louvar e para agradecer. Então, por muitas vezes, a gente mais pede do que agradece. E sempre nos esquecemos de louvar. Infelizmente, isso é um erro nosso. Então, fica aí a dica da lição para que todos nós tenhamos isso no nosso coração. Precisamos pedir, sim, conversando com Deus e pedindo aquilo que a gente quer. O pedir e obtereis, nós vamos obter através da humildade e do nosso merecimento e do tempo de Deus, que não é o nosso, é diferente. Porque somos crianças espirituais. Por muitas vezes uma criança quer fazer algo que vai lhe fazer um mal tremendo e a mãe diz não. E aquele não que a mãe ou o pai diz, para a criança naquele momento, é o fim do mundo. Então ela faz birra, ela bate o pé, ela grita, ela faz malcriação, mas é para o próprio bem dela. Por quê? Porque a mãe e o pai estão enxergando além do que ela está enxergando. Assim é Deus para conosco. A gente briga, esperneia e bate o pé que quer determinada coisa. Porém, Ele sabe do que nós precisamos para a nossa elevação e para o nosso bem-estar e por onde devemos andar e encaminhar. Então, ser humilde, saber fazer a prece e esperar o tempo de Deus. Essa é a lição da noite de hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, não é só dúvida, gente, é acrescentar, porque às vezes alguém tem alguma coisa tão importante para falar e deixa de falar. Então, aqui está aberto para acrescentar qualquer coisa. Gleidson, Maria, Ivani, Solange, enfim, todos que quiserem. Cléo, todos. Acho que deu para entender que até a gente faz coisas erradas, né? A gente só faz errado. Todos os dias, Ivani, a gente aprende alguma coisa. Basta a gente querer. Basta a gente. Hoje eu vi uma coisa na televisão que me comoveu, Sônia. O rapaz estava fazendo entrega, esses motoboy. E ele entrou para fazer uma entrega. Quando ele saiu, a moto dele não estava mais. Aí ele sentou na calçada e chorou. Aí o repórter perguntou para ele: o que você fez que você não viu sua moto? Ele falou: eu não tinha o que fazer, sentei e chorei. Mas alguém passou naquela hora e viu. Deu 5.000 reais para ele dar entrada numa outra motinha para ele. Ele falou: não, com esse dinheiro e com o que eu posso conseguir, eu vou comprar minha moto. Como que uma pessoa veio ali e se comoveu? E não uma pessoa dinheiro, era uma pessoa bem simples, mas se comoveu com aquele choro. Então aquilo também, sabe, me deixou, nossa, como tem pessoas ainda que faz a caridade assim, num relance. E nem percebe quanto ela fez pela pessoa. Ele aceitou, ele foi humilde, ele não teve uma revolta. Porque o que ele podia fazer? Xingar, falar, gritar, praguejar, ter pensamento de ódio, vingança. Verdade. Ele não teve. Ele teve aceitação, ele sentou e chorou. É a atitude dele. Essa é a verdadeira caridade, né? Houve aí um grande exemplo para a gente. A aceitação dele e a bondade. Né? Verdade, é verdade mesmo. Acho que a aula foi bem explicativa, né? Eu acho que as leis naturais são natural, a lei dos homens é a lei dos homens. Então, eu acho que... Gleidson, quer falar alguma coisa? Não, acho que também deu para... Foi bem explicativa mesmo, assim, não... Acho que colocou bem foi bem colocada as coisas, sua explicação foi bem colocada mesmo. Quer falar alguma coisa? Fala, Bia.
Não, Biazinha, Soninha, tá tudo certo. certo? Vanessa, Danilo. Não, nadinha. Não? Deu para entender tudo. Que bom. Danilo, meu lindo. Pô, eu também entendi tudo, Ah, por enquanto. É que assim, ou eu entendo tudo, ou eu não sei nem de onde começar a tirar pergunta, sabe? tá certo. Mas é assim, olha, estamos aqui, porque vai ter pergunta que talvez eu nem saiba te responder. Mas nós vamos atrás, né? A gente Sim. vai procurar ver. É simples. É uma noite que nós estamos aqui para discutir e falar disso, né? Reservamos esse dia e esse horário para aprender essas coisas. É pouco, é o começo, mas é o início, né? Tudo tem um início, tudo tem um começo. Esse é o nosso começo. Né? Vai abrindo devagarinho a nossa mente, o nosso entendimento, e a gente vai ficando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. De repente, nós estamos perfeitos. Daqui milhões. Tem tempo, né? Mas tudo tem um começo, né? Se não tiver um começo, não vai ter um fim. Sim. Isso mesmo. Tem que ser dado o primeiro passo, né? Tudo bem, então? Podemos encerrar nossa aula? Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais que nos permitiram estar aqui hoje para ouvir as lições. Vamos fechando nossos olhos e vamos percorrendo todos os cômodos da nossa casa, pedindo a Ele que abençoe, que ilumine, que faça uma limpeza espiritual em nós e no nosso lar. Que cada cantinho, parede, teto, chão, nesse instante, seja iluminado pelos benfeitores que regem a nossa aula. Que todos possam estar numa cúpula de luz, iluminados, livres de qualquer mau pensamento, de doença e de qualquer mal que possa nos afligir. E assim, por onde passarmos, possamos levar a luz que Jesus nos deixou. Que na próxima semana possamos estar todos juntos novamente aqui para mais uma lição. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula com o Dr. Cleidson. Tchau. É isso aí. Um Estaremos beijo. juntos. Até a próxima, gente. Um beijão, bom final de semana, um beijo no coração de todo mundo também. Boa Obrigada. noite pra vocês. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tá, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Noite. Tchau, filho. Tchau, mãe. Olha aí, filho e mãe falando.